Irmãos, família é um assunto muito engraçado. Vocês concordam comigo? A gente vai assistir uma palestra do pastor Cláudio Duarte, a gente vai rir do início ao fim. Porque família é algo engraçado. A gente vai perceber que muitos dos problemas que a gente passa hoje, lá na frente a gente olha para trás e começa a rir. Que era algo engraçado. Só que no momento do problema que a gente está vivendo, a gente não consegue rir. A gente fica com raiva, fica chateado. Às vezes até em alguns casos as pessoas se separam por razões que lá na frente poderiam cair na gargalhada. Isso é fato. Então a família é um assunto naturalmente engraçado. Eu poderia estar trazendo aqui coisas engraçadas do meu período que eu morava com meus pais, poderia estar trazendo coisas engraçadas lá do início do nosso casamento, mas eu vou trazer dois exemplos aqui para os irmãos entenderem como é que família é um negócio engraçado. Vou trazer exemplos de agora, de pouco tempo, de menos de um mês para cá, né? Um dia desses, mês de maio, estava eu sentado na sala, assistindo televisão, ou jogando videogame, não lembro ao certo. A Nívia estava na cozinha, fazendo alguma coisa lá, que eu não lembro o que é. Daqui a pouco eu escuto um grito, vindo da cozinha, um grito. Ah, que raiva, que ódio! Corri já imaginando, ela se cortou, se queimou, aconteceu alguma coisa. Quando eu chego na cozinha, o que foi, amor? Você se machucou? Ela, o rótulo do detergente soltou. Irmãos, eu comecei a andar para trás assim devagarinho. Poxa, o negócio não está bom. Eu vou me afastar um pouquinho porque alguma coisa está acontecendo que foge ao meu controle. Imagina Deus criando o homem e a mulher. Ele faz coisas completamente diferentes, o homem e a mulher, fisicamente, mentalmente. São diversas diferenças que nós temos. Bota os dois dentro da mesma casa e fala assim, ó, vocês dois são uma só carne. Naturalmente vai acontecer coisas estranhas. Eu poderia naquele momento virar para ela e falar, amor, o rótulo não é importante. O que importa é o conteúdo ali do detergente. Tinha vários argumentos para comprovar a ela que aquilo não era importante. Só que nesse momento, ao invés de gerar uma discussão, eu andei para trás e fiquei pensando, tentei enxergar com os olhos dela. Imagina, a mulher vive muito mais tempo ali da cozinha do que eu, de repente aquele rótulo fazia parte de todo aquele contexto ali, daquele ambiente, aquela beleza ali de fogão, geladeira, tem ímãs na geladeira, é um conjunto de imagens ali que tem uma harmonia ali. Então eu imaginei que aquele rótulo fazia falta para ela. E comecei a tentar entender ela a partir do ponto de vista dela, porque se eu tentasse entender o que estava acontecendo a partir do meu ponto de vista, eu ia falar, não, para de palhaçada. O que é um rótulo de detergente? E confesso aos irmãos que eu comecei a ver importância no rótulo de detergente. Eu achei, cara, é bonito mesmo, porque se eu tirasse aquele rótulo de detergente ali, ficaria aquele detergente ali liso, sem nada, sem cor, sem aparência, e fariam aquela imagem, aquele cenário da cozinha menos bonito. Claro que por trás daquilo ali estavam outros sentimentos que estavam ali no coração dela, que contribuíram para aquele gesto de raiva. Mas o rótulo de detergente era algo importante, a partir do ponto de vista dela. E hoje é fácil a gente rir, olhar para trás e cair na gargalhada. Mas naquele momento, ela estava realmente enfurecida porque o rótulo tinha caído. Se a gente olhar um pouquinho antes disso, no dia 1º de maio, mais um testemunhozinho rápido e engraçado que eu vivi nos últimos dias. No dia 1º de maio, dia do trabalho, feriado. Eu estava de folga no feriado, olha que beleza, vou ficar em casa nesse dia. Acordei de manhã, irmãos, doente mesmo. Estava aquela essa virose que está pegando em todo mundo, né? O Petro fez até uma cara assim, porque ele passou por isso também. É diarreia, dor no corpo, você fica fraco, você não dá vontade de fazer nada. Minha sogra e meu sogro tinham marcado de ir lá nesse dia para nos ajudar em algumas coisas lá de casa. Eu não consegui ajudar, eles mesmo me liberaram, não fica aí, meu filho, você não está bem. Quando eu acordei, aquele dia feriado, bonito, coisa linda, poderíamos fazer várias coisas, falei para ela, falei, amor, eu não estou bem hoje. Sabe o que ela vira para mim e fala? Você foi escolher logo o feriado para ficar doente? Irmãos, isso poderia gerar uma discussão muito feia. Mas eu, com muito bom humor, me recompus, né, de todo o meu pensamento, todo o meu entendimento, falei, tudo bem, amor. Eu prometo para você que da próxima vez que eu for ficar doente, eu vou botar na nossa agenda para a gente se programar para a minha doença. E eu prometo também que não vai cair no feriado, eu vou ficar doente em dias úteis, para que não possa atrapalhar os nossos planos.
E vocês estão percebendo como é que os pensamentos são diferentes? É óbvio que ela sabe que não tinha como marcar a doença. Ela sabe disso. Mesmo quando ela soltou aquela palavra ali, num estado de fúria dentro de casa, ela sabia que havia algo errado nisso. Como ela sabe hoje, crê nisso. A esposa não é louca. Mas existem pensamentos diferentes. E vale muito a pena a gente tentar entrar na mente do outro. O que o outro está vivendo, como é que ele pensa, a formação do outro. Se eu for olhar a vida que eu tive na casa dos meus pais, junto com meus primos, meus irmãos, foi algo completamente diferente da vida que a Nívia teve. Com os pais dela, com os irmãos dela, com os primos dela, na igreja dela. Então, naturalmente, a gente vai tentando acertar as coisas. E a gente poderia ficar aqui rindo a noite toda, lembrando de coisas engraçadas. Tenho certeza que os irmãos aqui, alguns devem ter lembrado de fatos engraçados que aconteceram na vida de vocês. Só que eu não quero falar especificamente das características das nossas famílias hoje. Porque o que mais tem me incomodado nas nossas famílias, que a despeito de todas as dificuldades que a gente passa, das coisas engraçadas, das discussões, das bênçãos que nós recebemos, nós temos negligenciado a salvação da nossa família. Irmãos, eu confesso a vocês que já há algum tempo eu tenho andado desesperado por conta dos meus familiares. Tenho sentido um incômodo muito grande, porque os nossos familiares, no meu caso em especial, eu tenho pregado na igreja, tenho pregado no trabalho, nos cursos que eu faço, as oportunidades que eu tenho, eu levo a palavra de Deus a várias pessoas. E eu percebi que muitos parentes meus não têm Jesus e eu estava deixando eles de lado. E no fundo, são pessoas que eu amo. Abre a tua Bíblia, meu irmão, para a gente entender um pouco melhor sobre isso. Em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, verso 31. Nós vamos ler do 29, melhor dizendo, até o 34. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que faço? Que devo fazer para ser salvo? Para os irmãos recapitularem um pouquinho esse texto aqui, depois podem ler com calma o que vem antes disso, é aquele episódio que Paulo e Silas ficam presos, começam a orar lá dentro, louvar o Senhor, cai um terremoto, abre aquela cela, e o carcereiro quer se matar, porque na cabeça dele os caras tinham fugido. Então a gente entra nessa parte aqui. Ele vendo as portas abertas, no 27, as portas abertas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido, por aí vai. Então a gente entra no verso 29, o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas, porque eles estavam lá, né? Porque o Paulo no 28 tinha falado: não faça isso, nós todos estamos aqui. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Entendendo tudo o que tinha acontecido ali, ele começou a se preocupar com a salvação dele. Então a gente vai no verso 31. Eles responderam: creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos você e os da sua casa. Esse texto às vezes traz algum entendimento errôneo, porque a gente acha que a partir da minha crença, da minha fé, os meus vão ser salvos. Não, eles vão ter que crer também e ouvir a palavra também. A gente vai vendo no decorrer desse texto que não foi só o fato do carcereiro crer, foi suficiente para que os outros fossem salvos, não. Verso 32. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então a palavra de Deus, a partir da fé do carcereiro, foi levada aos da casa do carcereiro. Então os levou para sua casa, serviram uma refeição, e com todos da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Olha só que interessante que aconteceu aqui, o processo. Em determinado momento, um camarada se sente na necessidade de aceitar Jesus Cristo, de ser salvo inicialmente. Recebe a orientação que ele deveria ser salvo, como ele deveria ser salvo, crendo em Jesus Cristo, e a partir dali a palavra de Deus é levada aos familiares dele. E a gente vai ver nesse último versículo que nós lemos, verso 34, que numa refeição em casa, ele se alegrou muito por haver crido em Deus, por ter crido em Deus. Quantos de nós temos deixado nos alegrar com a salvação dos nossos parentes? Ele deve ter enxergado aquele processo todo de que ele acreditou, depois os seus acreditaram, e estava todo mundo salvo. Irmãos, nós temos que sentir um incômodo de que se nós não levarmos a palavra de Deus aos nossos familiares, nós vamos para o céu e eles ficam. Eles não vão ao céu. Isso inclusive foi algo que eu falei em um dos cultos passados lá na casa dos meus avós.
nós temos que sentir esse incômodo. Sabe por que a gente tem que se incomodar com o fato de nós subirmos aos céus e nossos parentes irem ao inferno? Porque quando nós estivermos no céu, nós não vamos ter esse lamento. A oportunidade que nós temos para lamentar é aqui. Apocalipse é muito claro quando diz que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ou seja, não vai ter sentimento ruim, remorso, dor, nada disso. Então, quando nós estivermos no céu e alguns parentes nossos tiverem descido ao inferno, lá no céu nós não vamos ter remorso nenhum. Nós teremos um senso de justiça tão grande no nosso coração que não vai haver sofrimento pela justiça de Deus na vida dos nossos parentes. Mas enquanto nós estamos na terra, aí sim a gente sofre. É a oportunidade que nós temos para sentir dor pelo outro. E eu comecei a pensar nisso, meditar nessa palavra ao longo de vários meses atrás, e comecei a perceber que havia parentes meus que estavam indo a passos largos para o inferno. E resolvi tentar salvar eles, ao menos tentar. E temos realizado programações, cultos que têm abençoado muitas pessoas na nossa casa. E eu conclamo os irmãos a sentir essa mesma dor pelos parentes que vocês têm. Não pensa só em você mesmo, não. Realiza culto sob a orientação do pastor da igreja, realiza culto nos seus lares. A partir desses cultos, tenta trazer eles para a igreja. Alcancem os seus. A gente vai perceber, nesses momentos em família, que nós sabemos muito pouco sobre os nossos familiares. A gente julga entender um pouco sobre os nossos familiares. Sabemos como eles são, como eles pensam, como eles agem. A gente vai ver que em momentos de comunhão eles vão declarar coisas que vocês vão falar assim: meu Deus, eu não conhecia o meu tio, eu não conhecia o meu primo, eu não conhecia a minha avó. Porque eles vão falar coisas que muitas vezes estão ligadas diretamente a Deus. Nós tivemos uma oportunidade de compartilhar os nossos sonhos em um desses cultos. Cada um falou de um sonho que tinha. E eu pude perceber que mesmo os sonhos daqueles que estavam mais distantes de Deus estavam em acordo com a palavra de Deus. Olha só, pessoas distantes de Deus com sonhos que estão no coração de Deus. Significa que a partir do momento que a pessoa pisar nos caminhos do Senhor, esses sonhos serão realizados. Sonhos muito claros. As pessoas apresentavam lá pra gente: poxa, eu sonho com isso. Aí você vai ver como estão nas Escrituras. E a gente deixando de orientar essas pessoas com relação à palavra que nós já conhecemos. Por que a gente não leva a palavra dos nossos familiares? Vamos tentar pensar um pouquinho no que a gente enfrenta para que isso desencadeie na nossa vida? Primeiro ponto que eu levanto aqui, irmãos. Nós julgamos conhecer o nosso parente. O fato da gente achar que conhecemos os nossos irmãos, nossos tios, nossos primos, nossos avós, fazem com que a gente julgue se eles vão aceitar a palavra ou não. A gente começa a pensar: poxa, não adianta eu levar a palavra para aquele cara que ele não vai aceitar, a gente vai deixar de levar a palavra para ele. Outros a gente já leva com mais facilidade, porque a gente sabe que é mais aberto a palavra de Deus, mas esse a gente não se preocupa, porque geralmente já estão na igreja. E nós negligenciamos a palavra de Deus, a vontade de Deus, dentro dos nossos lares, pelo nosso raciocínio, porque a gente imagina que a palavra não vai ter frutos. A partir do nosso raciocínio nós impedimos que o Espírito Santo convença essas pessoas, porque nós nos calamos. E essa aqui, meus irmãos, é uma oportunidade que nós temos para entender que quem convence é o Espírito de Deus. Para nós entendermos que nós vamos só ser ferramenta nas mãos de Deus de transmitir essa palavra. E o Espírito há de convencer os seus parentes a se inclinar a Deus, a se voltar para Deus, a frequentar, quem sabe, uma igreja junto com vocês. E dar uma certa tranquilidade nos nossos corações quando a gente percebe que esses parentes estão se voltando para Deus e existe grande chance deles irem para o céu com a gente. Uma outra dificuldade que nós enfrentamos, nessas possibilidades de levarmos a palavra de Deus, é o fato de nós imaginarmos que o outro nos conhece. A família, a gente cresce junto com eles. Então a gente tem a sensação que meu primo sabe quem eu sou, sabe o que eu fiz, sabe as coisas erradas que eu cometi. Se eu pregar a palavra para ele, ele vai pensar o seguinte: fez isso e fez aquilo, quando era adolescente, quando era criança. Agora quer dar uma de bom moço, de crente. Não quero isso aí não quero isso para minha vida não. Isso é o raciocínio que passa na nossa cabeça. A gente muitas vezes deixa de pregar a palavra de Deus porque a gente acha que o outro vai nos recusar pelo que nós fomos, pelo que nós fizemos no passado. Peraí, o apóstolo Paulo foi um camarada que perseguiu os crentes, favoreceu a morte de muita gente. Depois disso ele se converte e o fato dele ter feito coisa errada lhe serviu de testemunho.
Porque as pessoas começaram a olhar para ele, peraí, esse cara tem uma transformação na vida dele. Por que não o que nós fomos nos serve de testemunho para que os nossos parentes percebam a mudança e aceitem a Jesus Cristo? Por que a gente não passa a pregar para os nossos familiares, acreditando que a mudança na nossa vida vai servir para contribuir para que ele aceite a palavra de Deus? Certa vez eu ouvi o Caio Fábio falando, pouco tempo depois de ele ter tido aquela queda, que alguns irmãos sabem, caiu em pecado, e um certo tempo depois ele voltou a pregar e ele falou um negócio muito interessante. Ele falou assim, não é o fato de eu ter errado que faz com que o que eu estou falando agora seja mentira. Eu posso ter errado lá atrás e agora perfeitamente estou falando a verdade para vocês. E a mesma coisa acontece com a gente. A gente pode ter feito o que fosse, o que tivesse sido da nossa vida no passado, nós poderíamos ter sido a pessoa mais medíocre do mundo, mais errada, mais pecaminosa do mundo. Isso não impede que nesse exato momento a gente proclame a verdade para os nossos parentes. Abre a tua Bíblia em Daniel capítulo 1. Vou tentar apresentar para os irmãos mais uma razão para a gente se preocupar com os nossos familiares. Hoje, meus irmãos, se nós temos que pregar para os nossos tios, nossos avós, nossos pais, é porque alguma coisa no plano de Deus deu errado em nossas vidas, na história da nossa família. Porque a gente vai ver lá no Antigo Testamento que Deus nos ensina que nós temos que ensinar os nossos filhos, levantando, deitando, caminhando. Nós temos que ensinar os nossos filhos. E pelo fato dos pais dos nossos pais não terem feito isso, para os nossos pais, até que chegasse a nós, muitos dos nossos antepassados estão perdidos. Aí acontece o que a gente vê hoje. Nós temos que alcançar os nossos parentes mais velhos. Isso acontece na família de todo mundo. E a gente vai ver aqui em Daniel, nós vamos ler do verso 3 ao verso 8, a gente vai ver o seguinte. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico e de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Nabucodonosor queria uns camaradas que já tivessem uma prévia formação. Vocês acham que essa formação vinha da onde? Da casa deles. Ali se cumpria o que a gente aprende lá no Antigo Testamento, dos pais passando para os filhos. E a gente tem a oportunidade de transmitir para os nossos filhos, para que os nossos filhos não venham a ser evangelizados pelos netos dos nossos netos. Se a gente seguir direitinho, imagina, irmãos, a gente tem um homem aqui, ele ensina para o filho dele, para os filhos dele, os filhos ensinam para os filhos dos filhos, os filhos dos filhos. Não vai precisar que alguém aqui embaixo na árvore genealógica tenha que evangelizar alguém de cima, porque já vem sendo transmitida a palavra de cima para baixo. Aqui a gente vê pessoas extremamente capacitadas. A gente viu aqui que eles eram de uma família nobre, jovens sem defeito, de boa aparência, e cultos, inteligentes, que dominassem vários campos do conhecimento. Isso foi transmitido na casa deles. E a gente conhece bem a história de Daniel. Vou ler só até o verso 8, para a gente clarear um pouco mais o nosso entendimento. De sua própria mesa o rei designou uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam treinamento durante 3 anos, depois disso passariam a servir o rei. Entre estes estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Irmãos, se a gente for pesquisar a história de Daniel, nesse momento aqui, esses garotos tinham na faixa de 15 a 16 anos. A gente vê uma postura aqui que a gente não vê em muitos adultos, de não querer se contaminar. Imagina um garoto, um adolescente, 15 a 16 anos, falando, não quero me contaminar, já com uma carga intelectual muito grande e firme em Deus. A gente conhece o restante do texto, a gente sabe que a pessoa queria trazer aquela alimentação para ele, acabou trazendo os vegetais como eles tinham pedido, eles engordaram mais, eles tinham um propósito no coração de que
a partir daqueles vegetais, eles seriam mais fortes, teriam uma aparência ainda melhor. E a gente vai ver lá no verso 17, a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. A gente consegue ver adolescentes tão comprometidos como esses aqui nos dias de hoje? Não. Quando muito, a gente vê um garoto que frequenta bem a igreja, mas disposto a não se contaminar em hipótese nenhuma. Homens, meninos, tão apegados a Deus, que Deus ainda aumenta, dando mais sabedoria, mais inteligência para conhecer cultura e ciência. A gente vai conhecer lá Boca dos Leões, aquela história toda. Tudo que aconteceu na vida de Daniel partiu de uma estrutura familiar. Eles já carregavam consigo algo que vinha da casa deles. E a gente tem essa oportunidade de transmitir para os nossos filhos uma criação pelo menos semelhante à que Daniel teve. Transmitir para eles uma base cristã, uma base na palavra de Deus, de tal forma que eles se firmem em Deus e não se contaminem. Porque o que mais acontece, meus irmãos, é a gente perder os nossos filhos para o mundo e depois tentarmos justificar isso, quando na verdade boa parte dessa responsabilidade é nossa. Abre a tua Bíblia em Salmo 127, verso 3. Também um texto muito conhecido. Diz o seguinte o texto: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Herança é algo que inicialmente não nos pertence e alguém confia a nós, né? A responsabilidade de cuidar daquilo. Se os filhos são herança do Senhor, eles naturalmente pertencem a Deus, e Deus entrega para você e fala assim, ó, você que vai cuidar. E o mesmo verso diz que é uma recompensa. Algumas versões, se eu não me engano, está galardão. É um presente. Os filhos são um presente que Deus dá. Agora vamos fazer uma analogia que a gente vai entender ainda melhor o que eu estou querendo dizer aqui. Imagina que você recebe um presente de alguém. Um presente que seja. Imagina um presente que você já recebeu no aniversário, no Natal. Imagina que esse presente arranhe ou quebre. Você vai sentir a vontade de permitir que a pessoa que te deu o presente veja aquele presente danificado? Certamente que não. Quando isso acontece, a gente tem vergonha de que a pessoa que presenteou veja aquele presente. Porque você não cuidou dele. Por que a gente não tem esse mesmo sentimento em relação a Deus? Deus entrega para você um presente para cuidar. Em alguns casos, entrega até o teu pai, a tua mãe, a tua avó para você cuidar. Não é só os filhos, dependendo da estrutura familiar, dependendo do que aconteceu na família. Casos de doença, às vezes, fazem com que a gente comece a cuidar dos nossos pais, dos nossos avós. Deus te entrega uma herança, te entrega uma recompensa, um galardão. Aí, por alguma razão, esse presente que Deus te deu danifica. É danificado pelo mundo. O mundo destrói ele, ou quebra parte dele, ou faz algum estrago nele. Você não sentiria vergonha de virar para Deus e mostrar esse presente que Ele deu, não? Eu sentiria. Eu sentiria vergonha de daqui a alguns anos eu mostrar minha filha para Deus e falar assim, Senhor, desculpa, estragou. Deu problema sobre a minha responsabilidade. E o sentimento que a gente tem, irmãos, em relação a, de repente, um relógio, o sentimento que a gente tem, às vezes, em relação a um videogame, algo que estraga, deveria ser multiplicado por um número infinito em relação ao valor de uma vida. Nós tínhamos que nos preocupar realmente com os nossos familiares de tal forma que daqui a algum tempo a gente apresentasse para Deus, Senhor, olha só como é que eu cuidei desse presente. Olha só o que eu fiz com ele, Senhor. Tu confiaste a mim e ele está aqui, ó, ainda melhor. Eu cuidei, tratei, levei a palavra, cuidei das feridas que haviam quando tu me entregaste e fiz a tua vontade na vida dessa pessoa. Porque as pessoas que Deus coloca na nossa vida são presentes de Deus, meu. Não enxerga diferente, não. Uma outra dificuldade que a gente tem para levar a palavra para os nossos familiares é porque nós enxergamos que aquilo ali é um poço de problemas. Pelo fato de nós conhecermos nossos familiares, às vezes a gente se distancia, porque a gente sabe que se a gente chegar perto, nós vamos ter mais problemas. Aí a gente abandona os nossos familiares, quando na verdade Deus nos leva até eles para de repente solucionar os problemas deles.
Vamos nos preocupar com os nossos familiares. Abre, meus irmãos, a gente já está caminhando para o final, em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, verso 13 ao 16. Um texto também muito conhecido. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam. Quantos de nós, às vezes, olhamos as nossas crianças e pensamos assim: são crianças, não precisam estar na igreja, não precisam ouvir a palavra agora, daqui a pouco vai crescer um pouquinho mais, vai ter um entendimento maior. Meus irmãos, é o próprio Jesus falando: olha só, não repreende essas crianças, não deixa elas vir. Se Jesus está falando que eram crianças, falou, deixa vir essas crianças, é porque as crianças têm que estar em contato com Jesus Cristo. Não adianta a gente afastar os nossos filhos do contato com Jesus Cristo achando, por nosso próprio julgamento, de que o entendimento dessa criança é pequeno para estar em contato com Cristo. Não, Jesus falou: vem, deixa elas vir, deixem vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Aí dá um exemplo para nós ver que nós é que devemos ser como as crianças. E o finalzinho do verso 16, em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e os abençoou. Quantas das nossas crianças deixam de ser abençoadas por Jesus Cristo, porque nós não levamos elas para Jesus Cristo? Vocês concordam comigo, meus irmãos, que o próprio Jesus falou aqui: traz essas crianças para mim? Aí o próprio Jesus vai, coloca ela no colo, bota no braço, coloca as mãos sobre ela e abençoa essas crianças. E nós julgamos pelo nosso entendimento que nós não temos que levar as crianças, vamos esperar um pouquinho, ter mais conhecimento da palavra. Que isso, meus irmãos? Billy Graham aceitou Jesus com 5 anos de idade. Olha o que esse cara faz, o que esse cara fez. Hoje em dia, às vezes, a gente surpreende com a Manuela em relação ao entendimento dela com 2 anos de idade. Entende muita coisa. Já sabe até alguns versículos de cabeça. Irmãos, permitam que as nossas crianças se acheguem a Jesus Cristo. Ele está de braços abertos, falando assim: vem, traz aqui, bota no meu colo que eu vou abençoar elas. E a responsabilidade aqui, como o próprio Jesus falou, era de quem estava conduzindo. Deixem elas vindo, segura elas aí não. E as crianças foram abençoadas. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, verso 4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Uma versão mais tradicional, queria que algum irmão lesse em voz alta. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Admoestação é advertência, correção. A palavra de Deus nos orienta aqui em Efésios a nós criarmos os nossos filhos, as nossas correções, as nossas orientações, terem como base o Senhor. Quantos de nós corrigimos os nossos filhos pelos nossos próprios conceitos, pelos nossos raciocínios, pelos nossos entendimentos de mundo, enquanto a palavra de Deus fala: corrige eles no Senhor, segundo a palavra de Deus. A gente sabe que ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando crescer não se desviará dele. E esse caminho é o caminho de Deus. Nós temos que criar os nossos filhos na admoestação do Senhor, na correção, na advertência do Senhor. Outro dia a gente estava conversando, eu e a Nívia, sobre a criação da Manuela. De vez em quando a gente troca umas ideias, né? E uma coisa que a gente acordou e deixou bem claro lá em casa é que no momento que a gente estiver corrigindo ela, a gente tem que se despojar. Eu não usei o termo despojar não, estou falando despojar aqui, que é uma palavra bonita para falar aqui no microfone. A gente usou outro termo. A gente tem que se despojar de todo o nosso interior e ter o sentimento de realmente corrigir a ela. Por que isso? Por que a gente conversou sobre isso? Porque é muito natural a gente se enfurecer com a desobediência de um filho
E o sentimento que vai predominar na hora da correção é a nossa raiva. É o sentimento ruim que a gente está pela desobediência do filho. A gente tem que tirar isso do nosso coração e passar a ter um sentimento, cara, eu tenho que corrigir ela e não botar para fora a minha raiva. Porque se eu uso a minha raiva, meu sentimento ruim, eu vou passar a de repente agredir a minha filha, eu vou ultrapassar os limites da correção, eu vou de repente usar uma palavra mais dura que na verdade está dentro do meu coração enganoso e não corrigir segundo o Senhor. Eu tenho que parar, refletir, peraí, o que a palavra de Deus me orienta? O que eu tenho que passar para ela de orientação? E seguir pura e simplesmente a palavra de Deus. Porque se eu usar a minha palavra, o meu entendimento, a minha raiva, a minha fúria, eu vou cometer injustiça. E não vou cumprir a vontade de Deus. Então, meus irmãos, o que eu trago aqui com essa mensagem? Que a gente desperte em nosso coração a vontade de alcançar os nossos familiares. Sejam nossos filhos, nossos descendentes, filhos, netos, bisnetos, como também os nossos pais, tios, avós, primos. Muitas doutrinas religiosas fazem isso e têm sucesso nisso. Vocês vão ver em tribos indígenas, os muçulmanos, seja lá quem for, eles prezam por transmitir aquela doutrina para os seus familiares. E por incrível que pareça, isso dá certo. E nós cristãos que conhecemos a verdade, deixamos de passar para os nossos familiares. É um desespero que tem tocado no meu coração e eu compartilho com os irmãos e convido a todos a compartilhar dessa ideia que eu tenho com os seus familiares e que eles transmitam a outros e a gente consiga alcançar os nossos parentes. Essa é a palavra que eu queria deixar aqui nessa noite, que Deus possa nos abençoar e agradeço a oportunidade. Amém. Na tua palavra encontrei vida e essa vida quero dividir com todo aquele que necessita do teu amor, Jesus, do teu amor, Jesus. Boa noite, irmãos. Como a Lívia bem falou, é uma grande alegria a gente estar aqui nessa noite. Depois de tanto tempo, né? Os irmãos já conheciam a Manuela? Já? A gente já veio aqui com a Manuela já, bem pequenininha. E ela não deve se lembrar muito, né? Está com 2 aninhos, sapeca como nunca. Mas está uma benção essa criança. Para quem não conhece, essa é a nossa filha, fruto do nosso casamento. E a gente tem mais um filho para apresentar para os irmãos. Isso aqui, ó. Esse é o filho que a gente tem que apresentar também. Fruto do nosso trabalho. Tá? Todas as vezes que nós viemos aqui, esse CD era uma promessa, né? E ele saiu depois de anos de luta, né? Nós não tínhamos ideia do quanto é laborioso, quanto é trabalhoso a gente produzir um CD. Interessante que quando a gente deu entrada lá no documento, a gente assinou um contrato com a gravadora, estava lá escrito no contrato 3 meses, né? Estava escrito lá que em 3 meses eles iam entregar o CD pronto pra gente. Só que a gente conhece o testemunho de muitas pessoas que gravam CD. Aí cheguei em casa e falei com a Nívia, amor, não se atenha muito nesse tempo aqui de 3 meses não, que vai dar mais tempo. Com certeza vai passar do tempo. Não duvidando da gravadora, nada disso não. Mas por conta de testemunho, a gente sabia que iam acontecer coisas. Aí a Nívia vira pra mim e pergunta assim, tá bom, mas quanto tempo você acha que vai dar? Eu falei pra ela, pelo menos dobra esse tempo aí, 6 meses. Aí passaram 6 meses de nada, mais 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 6 meses, aí saiu o CD. 3 anos, o processo todo. Muitas coisas, não vou aqui testemunhar de tudo que a gente passou durante esse processo, mas eu posso dizer, irmãos, que para a gente chegar a concluir um trabalho como esse, a gente tem que batalhar. E é assim na nossa vida de um modo geral, né? Muitos de nós não alcançamos algumas coisas porque a gente desiste no meio do caminho. Às vezes a gente quer passar num concurso, acha que estudando durante um mês a gente vai ser aprovado no concurso que a gente quer. Não é bem assim. Às vezes a gente quer emagrecer um pouquinho, aí acha que
indo para a academia durante 1 mês e meio, vai dar certo. Não, você vai ficar pelo menos alguns anos aí batalhando para conseguir chegar no corpo saudável que você deseja. A nossa vida é sempre assim. Isso aqui demorou 3 anos e louvamos o nome do Senhor porque podemos abençoar pessoas e temos sido abençoados com esse trabalho. Todas as vezes que eu vim aqui, o pastor me apresentou como seminarista, né? Então eu queria dizer para os irmãos que eu não sou mais seminarista, porque eu acabei o seminário, graças a Deus. Então, terminei agora em março, recebi o diploma agora, terminei em abril, recebi o diploma agora em maio, nesse mês mesmo que nós estamos. E não que isso vá trazer para mim um título importante, que eu acho que é alguma coisa, mas é mais um dos propósitos que a gente tem, é mais um dos desejos que a gente colocou no coração de concluir para a honra e glória de Deus. E agora foi mais uma etapa que Deus permitiu, apesar de também anos de trabalho, anos de estudo, a gente conseguiu terminar e estamos aí com um pouquinho mais de capacitação para fazer a obra de Deus. O pastor, quando nos convidou para estar aqui nessa noite, ele nos deu a liberdade de falar o que Deus colocou em nossos corações. Eu cheguei até a perguntar para esse senhor um tema específico que ele gostaria que abordássemos aqui nessa noite. Ele falou para que Deus colocasse no nosso coração. E nós estamos no mês da família, que os irmãos tiveram, soube na semana passada, acho que Semana da Família. As igrejas, de um modo geral, se mobilizam nesse mês para falar da família. Nós estamos falando sobre família, nós temos um culto dentro da família, toda sexta-feira na casa dos meus avós, e nós temos falado desde o início do mês sobre família. Então hoje, o último dia do mês, sentimos no coração de também falar sobre família, para a gente encerrar bem o mês e tratar de um assunto que é tão importante nas nossas vidas, né? Família, vocês não me permitem só beber um pouquinho de água aqui? E as crianças combinaram, né, de chorar na mesma hora. Interessante isso. Criança é uma bênção, né? Então a gente vai falar sobre isso também hoje. Chave, irmãos, perdoa. Na época que não tinha a Manuela, eu não passava por isso. Mas agora a gente tem que ter um pouco mais de calma.